Boa tarde, então vamos iniciar o nosso curso de cinemática vetorial. Cinemática vetorial. Vamos primeiro à definição de que é um vetor. Então, o vetor possui uma origem e uma extremidade e um módulo que seria o tamanho, o segmento de A até B. Então, posso representá-lo por duas letras maiúsculas, começando da origem A e extremidade em B, ou uma letra minúscula, por exemplo, aqui A. Então, A maiúsculo eu chamo de origem do vetor e B eu chamo de extremidade do vetor. Ou posso representá-lo por uma letra minúscula também. Então, essas duas identificações são iguais. Portanto, o vetor ele possui três características. Módulo, naquele exemplo anterior, ele tem um tamanho de 15 centímetros, uma direção, que no exemplo que eu passei é uma direção horizontal, e um sentido, de A até B. Tá certo? Então, o vetor ele é representado por um módulo, uma direção e um sentido. O módulo seria o seu tamanho, certo? Quando dois vetores são iguais e diferentes, como eu devo compará-los? Por exemplo, o vetor A e o vetor B, comparando os dois. Os dois possuem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, a mesma direção horizontal e o mesmo sentido. Então eu posso afirmar que esses dois vetores são iguais, porque possuem módulos iguais, direções iguais e sentidos iguais, certo? Já esses dois vetores possuem módulos iguais, a mesma direção que é horizontal e sentidos opostos. Então eu digo que o A é igual a menos B. O que eu estou dizendo? Que esses dois vetores não são iguais, eles são opostos. Para que dois vetores ou mais sejam iguais, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter os mesmos módulos, as mesmas direções e os mesmos sentidos, para que eles sejam iguais. Neste caso, por exemplo, o módulo do vetor A é o mesmo módulo do vetor B, só que a direção de A é horizontal e a direção de B é o quê? Vertical. Então eu digo que esses dois vetores são diferentes, tá certo? Esses dois vetores são diferentes, esses dois vetores são diferentes e esses dois vetores são iguais, ok? Como operá-los? Como fazer a operação entre dois vetores? Como somar vetorialmente A com B? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu tenho duas regras, então. Eu vou mostrar aos senhores a regra do paralelogramo e a regra do polígono, tá certo? Então, visualizem bem, eu tenho os vetores A e B e eu quero a soma vetorial desses dois. Então, origem aqui ó, de B, extremidade de B. Origem de A, extremidade de A. Certo? Então, como que nós vamos adicioná-los? Primeira regra que eu vou passar para vocês é a regra do paralelogramo. Então, através de paralelas eu vou fazer coincidir a origem de A com a origem de B, através de paralelas. Eu vou fazer coincidir a origem de A com a origem de B. E passar uma paralela AB por este ponto e uma paralela A por este ponto. Eu tenho duas paralelas aqui. Vou unir a origem desses dois vetores com essa extremidade aqui. Então, este é o vetor resultante A mais B. Esta figura em que eu estou apontando é um paralelogramo. Por isso chama-se regra do paralelogramo. Ok? Como que eu vou calcular o módulo desse vetor? Quanto ele mede o vetor resultante? É a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes o A vezes o cosseno do ângulo alfa. É este ângulo aqui formado entre os dois vetores. Depois nós vamos ver um exemplo de aplicação numérica disso daqui. Tá ok? Qual é a outra regra da soma dos vetores? Regra do polígono. Através de paralelas novamente, eu vou unir a extremidade de A com a origem de B. Através de paralelas, a extremidade de A com a origem de B. E vou unir a origem de A com a extremidade de B. O que acontece? Vai gerar o vetor A mais B. Por que a regra do polígono? Olha onde eu estou indicando aqui, senhores. Isso daqui é um triângulo que é um polígono. É outra maneira de somar os vetores A mais B, só que aí é pela regra do
polígono, tá certo? Então, dois vetores podem ser adicionados pela regra do paralelogramo ou pela regra do polígono. E na próxima aula nós vamos ver como calcular o módulo da soma, por aquela fórmula que eu passei para vocês, da soma de dois vetores, A mais B. E vamos ver na próxima aula também como que eu faço a diferença entre esses dois vetores, certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.